Adalba, sei que não foi um trabalho perfeito, longe disso, mas será que agora não seria uma boa hora de elogiar o trabalho do Danilo? Os meninos não foram campeões sozinhos e acredito que ele tenha futuro. A gente vai tentar, como uma das propostas do canal Papo Fiel sempre foi fortalecimento de ideias e tentar sair daquele senso comum. Primeira coisa que a gente vai pensar, vou tirar sua mensagem da tela já para entrar nesse tema. A gente não pode, em nenhuma hipótese, seja no profissional, seja na base, deixar o título mascarar a realidade do que acontece. Não era isso que a gente sempre falava a respeito do Ilho aqui? O meu maior medo era o Corinthians ganhar um título, eu ia comemorar demais e mascarar a péssima gestão do Duílio, porque título acaba tocando no lado mais passional do torcedor. Aí o torcedor que já se informa tão pouco, ele acaba se informando menos ainda. No caso do Danilo, a gente tem que raciocinar ideias de jogo. Quando você treina categoria de base, você precisa ter ciência, como conhecedor de base, de que mais importante do que a vitória é você potencializar os talentos que você tem. Então, se você tem um cara que rende muito bem como primeiro volante, para buscar a vitória não vale tanto a pena você pegar e afundar ele como segundo volante, acabar diminuindo o rendimento dele para poder conquistar um título num Paulista Sub-20, por exemplo. Então, você precisa ter esse carinho, você precisa ter essa sensibilidade com essa parte da base. Outra coisa, ideias de jogo. Vocês entendem que a estrutura de jogo do Danilo não mudou? Inclusive, tiveram momentos que a gente até correu riscos desnecessários pela postura de preciso ganhar a partida de qualquer jeito, vou tirar um atacante aqui, vou colocar um volante. Então a estrutura do Danilo desde o primeiro jogo, desde lá contra o Gi Paraná, que foi 6-0, foi o famoso 4-3-3, 4-2-3-1, né? Que virava um 4-1-4-1 meio esquisito durante a copinha. Se a gente for lembrar de jogos como o Bangu, por exemplo, a gente sofreu com essa estrutura de jogo, ele não teve recurso para sair dessa estrutura de jogo e a gente poderia ter feito morrer o sonho do título aí lá contra o Bangu. No jogo seguinte contra o Marília, que foi 0-0, a gente mereceu perder e não era de pouco pro Marília não. Se não fosse o Felipe Longo, o goleiro, a gente não teria conseguido se sobressair a respeito disso. No entanto, é como eu falo, né? Copa é sempre uma coisa diferente. O time, de repente, passa a errar menos passes do que errava, passes simples começam a acertar, a bola rebate, bate na canela, de repente sobra pra gente. Alguns moleques ganham confiança no decorrer da competição ali e começam a explorar o ponto fraco das equipes adversárias. Mas essa estrutura do Danilo, ela isola o centroavante, ela deixa o centroavante praticamente como um homem a menos dentro de campo. Tanto que quem assistiu apenas a semifinal da Copinha e viu o hat-trick do Arthur Souza, não tinha noção de que o Arthur Souza estava jogando mais pela equipe do que como centroavante mesmo. Já estava pedindo ele como titular e tal. Então, o Danilo, o fato dele ter ganhado o título, não apaga a estrutura total do trabalho dele. A gente vê um time limitado, um time que tem poucos recursos. Se as peças que a gente tem conseguiram sobressair, foi muito por conta da parte técnica, porque isso aí não é tentar achar pelo em ovo, esse tipo de coisa não, mas é só você perceber que a estrutura foi exatamente a mesma desde o primeiro jogo. Desde o primeiro jogo da Copinha, a gente não mudou, e a gente jogou com várias equipes diferentes. É sempre a mesma linha de raciocínio. Por quê? Porque ainda é um técnico, ainda não é um não técnico, né? Agora a gente pode falar que ele deu o primeiro passo aí como treinador, mas ele precisa ter uma experiência maior em outras categorias de base, a ele entender mais que às vezes vale a pena você deixar o Kaique mais solto. Ficou muito claro da semifinal pra cá, uma coisa que eu sempre falei, e uma parte de vocês aí discordava, falando assim, nossa, mas como que você fala que o Breno Bidon tinha que jogar mais adiantado, sendo que ele tá rendendo tanto aí no jogo como segundo volante? Quando ele começa a jogar do meio campo pra frente, você viu o que ele fez no jogo contra o Novo Horizontino, porque ele tem essa técnica mais refinada e ele mais perto da área, ele é mais perigoso, porque o Breno Bidon jogando ali, tendo a responsabilidade de sair com essa técnica lá de trás e ficando tão longe do gol adversário perto do nosso, ele entregou 2 bolas. Essa percepção que as pessoas têm agora de, vale a pena dar o trabalho, mais um ano de trabalho pro Danilo, pro Zidanilha, etc., teria mudado se aquele gol daquele moleque lá do Cruzeiro que ele pegou na hora que tem a finalização, que o Felipe Longo defende, solta no meio da área, e o cara finaliza sozinho, e assim,
sorte campeão, vai pra fora aquela bola. Se aquela bola entra 1-0 pro Cruzeiro, a história do jogo muda completamente. Aí não estaria ninguém falando do Danilo nesse ponto. Por isso que eu falo, tem que pensar um pouquinho além disso. O trabalho do Danilo é um trabalho ruim, pegando a amostragem como um todo, é um trabalho limitado e a gente não pode se dar ao luxo na principal categoria de base do Corinthians, que é o último degrau profissional, onde a gente precisa utilizar esse espaço de tempo para potencializar o máximo possível os moleques da base. A gente não pode se dar ao luxo de ter um cara que tá ali tentando fazer as coisas, que tá aprendendo a ser treinador. Tem que ter um cara especializado. O Diogo Siston, que era o outro treinador antes do Danilo, ele era um cara especializado, multivencedor nas categorias de base pelo Vasco, tinha sido campeão lá no Rio também e tal, sub-15, sub-17. O Guilherme Dalladea, que era o treinador do sub-17, agora não é mais, um cara extremamente gabaritado, campeão pela seleção e tal, experiência em seleção de categoria de base. Então você percebia que às vezes o resultado não chegava, mas quantos moleques eu não falava pra vocês no ano passado que tava no sub-17, eu falava, o Bidon, por exemplo. O Bidon, eu falava, o Bidon é um cara que é muito acima da média, muito acima da média. Se maturar direitinho, vai chegar voando. E aí teve um momento que tinham pessoas já desacreditando do Bidon, o Danilo pegou o Bidon do sub-17 como um meia de criação e tal, um cara com um refino maior ali pra jogar à frente dos meio-campistas mais marcadores e tal. Aí tentou um tempão, inclusive na copinha passada, jogar ele como ponta e agora colocou ele como segundo volante. É que o moleque é bom de bola, por isso que ele consegue ainda se sobressair, mas não explorou o principal potencial. Esse que é o ponto, não deixe em hipótese alguma título mascarar coisa ruim. O Danilo não tá pronto pra ser treinador de time de futebol ainda da grandeza do Corinthians. É um puta cara vencedor, o cara cheira título, né, primeira dama? Impressionante, o cara ele tem faro de título, parece que ele dá sorte, encosta nele, é tipo, encosta vira ouro, assim, o bagulho é doido. Mas a gente precisa de mais, a gente precisa pensar o Corinthians além dos títulos, porque foi com esse pensamento de, agora vale a pena dar tempo pra esse cara, por conta de título, que a gente trouxe um monte de ex-jogador, que a gente ficou refém da geração 2012, refém dos caras de 2015 já podre jogando aqui no Corinthians, e é isso que eu não gostaria que acontecesse, estou com medo de acontecer, por quê? Porque eu já vi a Fiel indo em peso, pedindo a permanência do Zidanilo. O Augusto Melo, como presidente, é um cara populista, ele toma decisões populistas. Se ele perceber que isso aí joga pelo menos uma cortina de fumaça nas coisas que vinham acontecendo, ele vai efetivar o Danilo. E pra mim seria mais um erro da categoria de base, porque ele já colocou um cara despreparado no sub-15. Um absurdo ter o Zé no sub-15, um absurdo. Aí, quando fechar toda a equipe ali, a gente vai fazer um vídeo especificamente pra falar sobre categoria de base. Diga, primeiro, falei muito? Não, você não falou muito não, você falou bem. E eu também só acrescentar, na verdade, é meio que você já falou também, né? O Danilo, ele é óbvio nas escalações, nas substituições dele. Tipo, todos os jogos meio que você já sabe quem vai entrar e quem, né, quem tá de titular e quem vai entrar. E faz com que os times adversários consigam ler, né, os nossos jogadores. Ó, vai tá esse, vai tá esse. Então, quando ele pega um time, estuda o adversário, como foi hoje, que eu acho que realmente o Cruzeiro estudou o time do Corinthians, a gente praticamente no primeiro tempo foi anulado. As principais As peças foram anuladas, então a gente teve dificuldade. Por isso que eu acho que você fala, né? Tipo, não renovar com o Danilo. E eu tenho um exemplo pra complementar o que você tá falando, porque o Pedrinho começou a copinha voando, né? Mas voando assim, acima da média. Se ele ficasse em crescente, ele ia fazer 12 gols na final aí, do jeito que ele começou. Aí o Pedrinho tava jogando como meia centralizado, né? Aquele meia ofensivo centralizado. E aí o Danilo não mudou isso aí. Tanto que o Danilo só mudou uma formação quando o Arthur Souza machucou o joelho lá no jogo contra o Paraná na estreia, e aí no jogo contra o Bangu, ele não colocou o Arthur Souza, colocou o Beto, mas só porque foi necessidade mesmo física. Então ele foi colocando o Pedrinho, aí o Pedrinho foi rendendo, foi colocando o Pedrinho. O que acontece? Quanto mais amostragem os outros times têm, os outros times estudam e falam assim, peraí, então o moleque fica encaixotado aqui no meio, acabou, colocou 2 volantes, todo o time do Corinthians ia jogar contra o Corinthians, 2 volantes em cima do Pedrinho, um na sobra e tal, e aí o que o Pedrinho tinha que fazer? Tinha que começar a flutuar, aí flutuava pra lá pra tentar fugir da marcação. Não é algo treinado pelo Danilo, abria um buraco no meio campo e a gente sofria em relação à parte de primeiro combate do meio campo, percebe? Então isso aí é limitação de treinador, isso é limitação óbvia de treinador que não pode acontecer. Alessandro Ferreira, mas Adalba, não adianta nada tirar e colocar
um qualquer igual fizeram no Sub-15, que já foi um erro, sei não, mas vai colocar um treinador igual ao Sub-15? É isso. Aí você tem um ponto. Você fala assim, pô, vai tirar o... E eu acho que eu falava isso aqui antes de começar a copinha, né? Pô, vai mandar o Danilo embora? Beleza, sou 100% a favor. Você vai trazer quem? Você vai colocar algum amigo seu, alguém que já tá dentro do clube, vai enfiar um outro ex-jogador, qualquer carniça ali? Então deixa o Danilo, já que você vai fazer merda, então deixa a merda que tá. Agora, o que eu espero de um cara que ficou a campanha toda falando que quer profissionais, caras gabaritados, caras conceituados, caras técnicos, é que ele exerça isso aí, né? Nessa parte. Então eu tô partindo dessa ideia. Ó, o Thiago Cano tá na mesma vibe aqui, ó. Obrigado, Danilo, campanha gigante, mas bye bye. É isso, tá? Obrigado, tchau, até a próxima. Até breve. Aí o cara vai evoluir, vai maturar como treinador também, e aí sim, o cara como um cara já pronto, a porta do Corinthians tem que estar escancarada pro Danilo, porque o Danilo é brabo na história do Corinthians, não é nada contra o Danilo, não seria maluco de ter alguma coisa contra um cara que foi extremamente vencedor, um cara que sempre respeitou o clube, não é isso, não é pessoal, é só a parte de trabalho mesmo ali, né?